um prazer, né, receber você aqui no Diálogos Isolados, né, um projeto que a gente está desenvolvendo, eu, a Cássia e todo mundo que está aqui nessa tela aí, não vou dar nome para todo mundo, mas todo mundo participa de alguma forma, que é o momento da gente se encontrar e conversar sobre jornalismo, né, sobre a prática de jornalismo nas suas diferentes esferas. Então, é um prazer enorme te receber, né, acho que é um grande nome da fotografia, né, do fotojornalismo brasileiro e da fotografia de uma maneira geral. Então, queria te agradecer muito em nome de todos, né, do curso de jornalismo do Departamento de Comunicação. Ok. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer vocês todos, principalmente a Cássia, que fez o contato, o Paulo Boni, que foi realmente o mentor em me trazer para a UEL, para dar aula. Estava contando um pouco do histórico, que eu já tenho uma certa ligação afetiva com Londrina há um tempo, porque eu participei do Filo. Eu acho engraçado porque, de um modo ou de outro, sempre que você é imigrante, que você é de outro país, eu estou no Brasil há muitos anos, eu estou mais de 60 anos no Brasil. Essa coligação afetiva que você acaba tendo com o local que você nasce é muito importante, porque as raízes que você traz, e principalmente um país como o Brasil, que é acolhedor, o Brasil é um país múltiplo, o Brasil é um país que acolhe o imigrante. Então, a nossa formação plural aqui é fantástica. Então, você sempre se sente em casa. Então, nunca me senti no Brasil como se eu não estivesse em casa. Sempre me senti. Eu não sei te dizer, se você me perguntar se é mais italiano ou mais brasileiro, eu sou mais Emídio, sabe? Eu não sou mais nada, entendeu? Eu sou só isso. Então, o Grupo Estágio vai completar 50 anos? Não, vai completar 50 anos em 2021 agora. E vocês estão preparando algum material? Já estou na batalha, eu estou indo atrás de patrocínio, como sempre. Sempre que você vai fazer um projeto, você usa sempre essa estratégia. Mete as caras e depois vai ver o que dá, entendeu? Então, muito isso. Todos os livros que eu fiz, o do estágio eu estou no mesmo projeto agora, eu estou no mesmo processo, aliás. Eu estou já fazendo, evidentemente, aproveitando até a pandemia aqui, que está sendo ótima nesse aspecto, que eu estou pondo todo o material em ordem e já tinha preparado um pré-projeto e agora espero que a gente resolva isso logo, para correr atrás de patrocínio. Mas é uma eterna batalha, porque aparentemente você fala, é um produto legal, 50 anos, é a única companhia brasileira que se mantém 50 anos ininterrupto. Você chega com esse argumento para as pessoas, nem todos, evidentemente, acham que é importante. Às vezes o cara prefere patrocinar uma dupla de não sei o quê, em prol do coletivo, ele acha que isso não é importante, enfim. Mas eu não desisto, tá na pauta, tá no meu caminho para ir atrás de patrocinador. Já estou com alguns na cabeça. Ótimo. Então, você acha que esse tipo de trabalho que você desenvolve, esse tipo de produto que você produz e trabalha, vai ter mais dificuldade para conseguir recurso? Mário, é só a gente fazer uma análise. Eu já estou observando, eu sou muito realista para certas situações. É só a gente ver qual é a escala de valores que a gente tem hoje perante as pessoas. Você pode ver que a arte não está em primeiro lugar, evidentemente, e com toda razão, por certos motivos. A saúde, em primeiro lugar, nesse primeiro momento. Segundo, a economia. Terceiro, evidentemente, o que seria a consequência, digamos, de tudo isso que gera. Eu acredito que vai se priorizar, isso eu estou sendo muito realista, não estou sendo pessimista nem otimista, estou sendo realista. O que vai ter que se priorizar para os próximos 2 anos é um restabelecimento dessa organização da sociedade como um todo, porque vai dar uma mexida geral, isso não tenha dúvida. Agora, eu sempre fico um pouco chateado às vezes, porque eu vejo algumas pessoas às vezes postarem na internet, a arte não é importante, nós temos que valorizar, evidentemente, os médicos, os enfermeiros. É lógico, eles estão na linha de frente, mas eu pergunto para as pessoas, enquanto você está na tua pandemia, quem é que faz você ouvir música? Quem faz você ver filme? Quem faz você ler um livro? Não são os artistas. Então, a arte é tão importante para o ser humano quanto qualquer outro órgão vital, porque a arte é, como dizia o nosso, como ele chama, o poeta de cabelinho, vou já me lembrar o nome dele, a vida
não nos basta. A arte é que nos complementa. E é verdade, né? Então, acho que se a gente não valorizar esse elemento fundamental para a complementação do indivíduo na sua parte espiritual, na sua parte artística, na sua parte criativa, porque se você não tiver um pouco a parte de criação dentro da tua mente, a tua vida se torna muito monótona. Eu acho que é uma coisa... Então, nós que vamos ter que tentar colocar, eu penso isso, que vai ser uma batalha, mas tentar mostrar que, assim como tudo vai ser muito prioritário, a arte também tem que ser uma coisa prioritária. Vai depender muito também de como nós apresentarmos a nossa ideia, a nossa concepção. As pautas do jornalismo diário não são exatamente as mesmas pautas que você faz em cultura, mas qual foi a sua experiência com isso? Então, minha experiência em relação ao fotojornalismo diário, eu comecei a trabalhar num primeiro jornal aqui em São Paulo, que chama Diário do Grande ABC, que é um jornal muito forte nessa região da Grande São Paulo, que inclusive foi o começo das greves, foi quando o Lula se lançou, foi em 78 isso, né? Então eu tinha pautas diárias, eu tinha evidentemente tudo que você possa pensar em termos de fotojornalismo, você faz. Eu vou dar uma coisa bem simples. Um dia eu cheguei na redação às 2h da tarde, tinha uma pauta que uma quadrilha tinha acabado de ser presa porque os investigadores tinham ficado uma semana de campana no mato, esperando os caras chegarem, foram lá, deram bota. Aí você chega na delegacia, o delegado está com os dois pés em cima da mesa, você chega, né, todo achando que vai conseguir fazer a foto, aí o delegado falou assim para mim, o senhor veio fazer o quê aqui mesmo? Não estou entendendo bem o que o senhor quer. Eu falei, não, eu vim fotografar. Não, eles não podem ser fotografados porque não amanheceram bem barbeados. Explica para os mais jovens o que quer dizer não amanheceram bem barbeados. Tinham entrado no pau de arara a noite inteira, evidentemente, e não podiam ser fotografados. Tá bom, aí você sai com toda aquela história, achando, vai tentar fazer uma foto, sai, volta para a redação, pauta. Casamento na igreja São Paulo, São Pedro, que vão vir os ministros, não sei de onde, a tia não sei de quem, fraca e cartola. Então, o que eu quero dizer é que eu falo de jornalismo diário é muito isso, né? Ele te dá um circo constante que você tem que ter jogo de cintura. Eu sempre dou um conselho para quem está começando na fotografia, passe pelo fotojornalismo, porque lá você tem que aprender a preencher o espaço que tem na página do jornal. Não adianta você contar para o teu editor que o cara não deixou, que a tua tia morreu, que o carro furou o pneu, porque se ficar um buraco aberto na primeira página, é a morte. Ou, se não, você pega a capa do Estadão e a capa da Folha, a Folha deu, o Estadão não deu, meu. Aí o editor, não vou falar a expressão aqui, entendeu? Mas o editor fala para você que você é um mau profissional, que você... Por que o cara fez e você não fez? Então, o fotojornalismo tem isso. Outra coisa, vai fotografar o produto, mas não tem o fundo infinito. Se vira, põe uma folha de sulfite e faz a foto. Você tem que fotografar a foto do cara que está preso na carteira de identidade. Mas eu não tenho macro. Vira a lente ao contrário e vira macro. Então, o que eu quero dizer é que o jogo de cintura que o fotojornalismo te dá é muito importante. Depois do diário, eu fui trabalhar na Veja. Trabalhei na Veja São Paulo. E depois, em 85, nós fundamos a agência Fotograma, que eu mantenho até hoje. Foi com o Ed Vigiani e com a Rosa Galditano. Hoje, cada um tem carreira solo, mas somos amigos, não fechamos por desentendimento, fechamos por opção de trabalho, mercado, enfim, cada um realmente tem a sua trajetória e cada um com o seu trabalho, entendeu? E aí, isso também me deu, digamos assim, uma escola muito grande. Então, quando eu comecei a perceber também que eu queria fazer os meus projetos pessoais, o fotojornalismo, digamos, me serviu assim como base, como sustento, para que eu pudesse depois perceber que eu podia desenvolver meus trabalhos mais autorais. Você estava contando, né, que já passou da mudança do filme para o digital, só que agora a gente também entra numa parte mais das redes sociais, esse compartilhamento muito rápido de informação. Como você vê a diferença da fotografia antes e depois do social? Nós temos que entender, eu acho que o fenômeno como um todo. Se a gente observar a fotografia, ela teve 4 grandes suportes, no máximo, desde a sua invenção e da sua descoberta. Primeiro, você tem o metal,
que é a chapa de aço, é um material, é o daguerótipo. Depois você tem o suporte, que é o vidro. Depois do vidro você tem o acetato. E depois você vai, evidentemente, para o suporte digital, que, na realidade, é um suporte eletrônico, vamos dizer. Então, se você observar, você tem muito pequenas transformações em termos de elementos técnicos dentro da fotografia. E eu falei isso só para te fazer retroceder um pouquinho. Você imagina quando, no século XIX, a fotografia de 1839, quando a câmera grande, que era chamada o daguerrótipo, que era foto por foto, você fazia uma chapa de cada vez. Você imagina quando o George Eastman fundou a Kodak e inventou o filme de acetato, a revolução que aquilo deve ter causado dentro da sociedade. Porque até então, o mito do fotógrafo era ir no estúdio. Todo mundo ia, a família ia no estúdio para fazer as fotos. Você não tinha fotografia caseira. E com o advento dessa câmera pequena, que o George Eastman inventou, ele criou, inclusive, o famoso slogan que você aperta o botão, nós fazemos o resto. Então, o que ele fazia? Ele te dava a câmera com o filme, você fotografava, ele revelava, e você voltava depois lá para pegar um filme virgem de graça, porque ele queria fidelizar o cliente. Então, você imagina que aquilo que se fazia no estúdio passou a se fazer em casa. Então, era batizado do filho, a pessoa podia fazer a foto em casa. Ia para a praia com a família, podia batizar. Menina se formava, você podia... Então, você imagina em termos de transformação de contexto, como foi para uma fotografia individual, para poucas pessoas, depois para um conjunto da sociedade, como isso transformou. Eu faço muito isso por causa da comparação hoje com o digital. Você imagina que até há pouco tempo atrás, 15, 20 anos, você tinha o fotógrafo como o profissional que fazia as suas especificidades, seja foto de jornalismo, estúdio, tá. Hoje, com o advento da digital, todo mundo pode fazer a fotografia. O grande problema é que temos que observar, nessa questão da quantidade e da proliferação, é que a observação fundamental é para a questão da qualidade, porque nós estamos num período ainda da quantidade. Vai ter um filtro natural, evidentemente, que essa quantidade de imagem que a gente recebe, ela não serve mais para fazer a pessoa se apaixonar pela fotografia. Qualquer foto, mesmo a foto documental, se você fizer ela a cor, ela tem um sentido. Quando você faz ela a PB, ela te desvia, te tira todos esses elementos cromáticos e te vai numa gama do preto para o branco dentro desse degradê do cinza. Então, ela não te desvia de outros elementos, ela te concentra, ela te acopla, ela te leva muito mais para dentro da realidade da imagem. Não sei se eu fui claro, se alguém tem alguma dúvida que eu possa explicar. Eu queria que você contasse alguma história assim de algum dia que você foi fotografar, tanto quando você trabalhava com fotojornalismo mesmo, ou depois, se você tem alguma situação estranha que aconteceu, alguma coisa engraçada, uma situação que você tenha passado assim durante o seu trabalho. Eu vou contar uma história que não é tão longa, mas é muito interessante. O que eu quero dizer é saber inventar a história. Tinha vindo para o Brasil Mikhail Baryshnikov, que é a lenda, assim, que você possa imaginar. Imagina o Pelé vindo jogar no Brasil, uma hipótese. O Mikhail Baryshnikov era o bailarino assim que todo mundo idolatra e vinha para o Brasil. Falei, pô, eu tenho que fotografar o cara. Mas como é que eu vou fazer? Se não é permitido, está no contrato do cara que ele não pode ser fotografado, ele não permite, em hipótese alguma, que alguém o possa fotografar. Isso já tinha sabido por intermédio do empresário que trouxe ele. Aí eu passei 2 dias maquinando o que eu ia fazer para poder fotografar o cara. Aí eu conhecia os caras que faziam a luz dentro do Teatro Municipal, a companhia que foi contratada para fazer a iluminação, tá? Aí eu cheguei para o Zé Luiz e falei, Zé Luiz, cara, eu preciso de um grande favor teu. Me contrata como iluminador dentro da tua companhia, me dá a camiseta, só para que eu possa fotografar vocês fazendo o trabalho de bastidores, a montagem, a colocação,
E nesse ínterim eu dou umas fotografadas. Ele estava sabendo qual era o truque, entendeu? Falou, tá, legal, então faz assim, me encontra no Municipal às 10 da manhã que eu vou lá, você vai na Kombi com a gente, eu te dou a camiseta, você entra junto com a gente no teatro e entra numa que você realmente é peão e vai lá para ajudar a montar. E aí entrei, só que com a câmera, evidentemente, guardada aqui, né, na lapela da malha que eu estava. Entrei e comecei a fotografar e tal. E um cara que era assim, tipo segurança da própria companhia que tinha vindo com o cara, me olhou e falou, escuta, mas o que você está fazendo foto aqui que não pode fazer? Não, meu senhor, é o seguinte, eu trabalho com eles, mas o dono me pediu que ele quer documentar, porque mais tarde vem algum outro bailarino, alguma outra companhia, ele precisa dessas fotos para ele mostrar para o pessoal, entendeu? Falei, ah, então tá bom. Aí teve o espetáculo, isso eu estou falando 10 horas da manhã, o espetáculo era à noite, eu fiquei no teatro das 10 da manhã até às 9 horas da noite, porque o que eu queria era fazer o espetáculo. Aí eu cheguei às 9 horas, com a camiseta dos caras, abriu a porta assim, da plateia, eu com a câmerazinha aqui, estou lá fotografando. Então, o segurança, aquele 1,99 m por 300 de largura, me pegou assim, como você pega, falou, o que você está fazendo, né? Assim, em off comigo. Eu falei, não, deixa eu só te explicar. Eu não sei se o senhor viu, quando eu estava explicando para o seu colega lá dentro, que eu documentei todo o trabalho de montagem. Agora, se eu não mostrar como está a luz do espetáculo aqui da plateia, como é que ele vai dizer que foi ele? Ele pode não provar isso, ele precisa provar, e a fotografia é o melhor meio de... Falou, não, o senhor faz algumas fotos rápidas e logo você sabe. Então, eu peguei, fiz, montei, e aí eu sou o único fotógrafo que tem essas fotografias. Então, o que eu estou dizendo? A fotografia também tem muito isso, aprender a contar uma história, porque se você não usar de certos artifícios, você acaba, evidentemente... Outra também nessa, eu fui fotografar o Carlton Dance. Tinha uma companhia japonesa chamada Sankai Juku, que também não podia, porque às vezes a companhia vem com contratual, não pode ter fotografia de jeito e maneira. E aí estávamos entrando dentro do teatro e eu sabia que a mulher que era produtora estava na minha cola, me marcando, porque ela sabia que eu ia entrar com câmera fotográfica. Eu falei, puta, se eu entrar, ela vai me pegar, cara, que ela já está me marcando desde ontem que eu estou vendo essa mulher na minha cola. Aí o que eu fiz? Antes de entrar, eu passei a cola para uma amiga, a máquina para uma amiga minha. Então, quando ela foi me dar geral, eu não estava com nada em cima. Ela falou, pode entrar. Ainda bem que você está sem câmera. Eu falei, legal. Aí a minha amiga sentou do meu lado, eu peguei a câmera e... Então, o que eu quero dizer é que essas coisas são internas. Na hora você fica com um pouco de receio, porque se o cara vem, segurança é a coisa... Às vezes ele é muito camarada, mas quando o segurança invoca com você, toma burdoada de segurança, não é brincadeira. Eu tomei no Municipal uma vez, quando teve a reinauguração, que o cara pôs a câmera, a mão na frente da minha câmera, eu falei, o que o senhor está fazendo? Ele falou, o que você está fazendo? Bum, me deu na cabeça. E aí você não pode reclamar, na hora está correndo solta as situações, você acaba... Enfim, tem N histórias que a gente pode fazer, mas o importante é você lutar pelo teu objetivo. No caso do Baryshnikov, do Sankai Juku, o meu objetivo era fotografar. Então, eu tive que inventar uma história para ver como eu poderia fotografar. Isso que é importante. Oi, tudo bem? Eu queria perguntar sobre a sua relação com fotografia em preto e branco ou colorida. Ótimo, essa pergunta eu sempre tenho uma resposta imediata, eu tenho ela na ponta da língua. Tem um fotógrafo que ele disse uma vez uma frase muito interessante. A vida é colorida e a realidade é preto e branco.